Olá pessoal, eu sou o professor Belan e essa é a segunda parte da aula de histologia do tecido nervoso. Vamos lá? Bom, continuando aqui a nossa aula, se você não viu a videoaula 1, veja aqui a videoaula, tá? Volte aí no meu canal e veja a videoaula 1 para você poder entender o continuamento dessa aula. O impulso nervoso é toda onda de despolarização que percorre a membrana do neurônio. Então está mostrando aqui um estímulo, essa parte verde ela já foi despolarizada, vocês podem ver que está positiva aqui dentro. A parte azul ainda está em repouso, a medida do voltímetro aqui. E à medida que vai acontecendo a despolarização, vai acontecendo a despolarização das partes seguintes. Nós já falamos que isso é chamado de potencial de ação. Propagação do impulso nervoso. O voltímetro registra a diferença entre potencial entre as faces externa e interna da membrana plasmática na situação de repouso, durante a passagem do impulso nervoso. Então isso vai acontecendo, essa parte verde vai despolarizando, a parte que estava verde vai se repolarizar pela saída do potássio, essa parte vai se despolarizar e assim vai até acabar a membrana. Tá? Aqui nós temos a análise de algumas ondas de impulso nervoso. O que vocês podem ver aqui? Ó? I1. O que é I1? I1 é essa aqui. Tá? Não atingiu o limiar de excitação, não houve impulso. Então foi um estímulo pequeno que não foi o suficiente para disparar um impulso nervoso. Tá? I2. I2 é essa onda aqui. O estímulo atingiu o limiar de excitação e desencadeou o impulso. Então veja que essa onda de estímulo foi um pouco maior, que foi suficiente para desencadear o potencial de ação. I3, I4 e I5 são maiores que I2. Ultrapassam o limiar de excitação, porém a magnitude do impulso foi a mesma. Então veja aqui, ó. Essa foi insuficiente, o estímulo foi insuficiente para disparar o impulso nervoso, então não atingiu o limiar de excitação. Lei do tudo ou nada, aqui é nada. Tá? O I2 foi suficiente para disparar o impulso nervoso, então lei do tudo ou nada, disparou. Veja aqui a intensidade do impulso. Okay? O I3 é maior que 2, I4 é maior que 3 e I5 é maior que todos, mas vejam que I3, I4 e I5, que são estímulos proporcionalmente maiores, não houve alteração na intensidade do impulso, tá? Não, ultrapassaram o limiar, mas a magnitude do impulso foi a mesma. Aí nós temos essa relação aqui, ó, intensidade do impulso vezes a intensidade do estímulo vezes a intensidade do impulso. Estímulos mais intensos geram maior sensação de dores, pois produzem impulsos mais frequentes, porém de mesma intensidade sempre. Então veja o seguinte, ó, aqui nós temos a intensidade do impulso nervoso. A intensidade é a mesma sempre, ó. O tamanho da intensidade sempre vai ser a mesma, independente da intensidade do estímulo. Quando a gente tem uma sensação de dor muito forte, o que acontece? Não é que a intensidade do impulso é maior quando a dor é mais forte. É que eu tenho mais impulsos no mesmo tempo. Então veja aqui, ó, um espaço de 0,2 segundos. Se a dor for menor, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 liberações de impulso nervoso, tá? 5 frequências de impulso nervoso nesse tempo. Se a dor for muito grande, no mesmo espaço de tempo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ou seja, ela é bem maior. A dor é bem maior. Não porque a intensidade do impulso nervoso é maior, mas porque eu tenho mais impulsos na mesma quantidade de tempo. Tudo bem? Fez sentido isso? Tá? Então, ó, estímulos mais intensos geram maior sensação de dor, por quê? Produzem impulso mais frequente, o impulso é mais frequente, mas ele tem a mesma intensidade. Se o estímulo foi necessário para romper o potencial de ação, tá? Para romper o limiar de excitação, ele dispara numa intensidade. Sempre vai ser a mesma intensidade do impulso. O que difere de um estímulo com mais dor e menos dor é a frequência. Quanto mais impulsos, mais dor a gente vai sentir. Seria essa relação aqui, tá? A bainha de mielina, só lembrar que é esse extrato de lipídios que isola o neurônio. Então, onde a bainha de mielina está na sua extensão, não há despolarização aqui. Isso faz com que haja um salto do impulso nervoso. Ele vem despolarizando toda a membrana do neurônio. Quando chega aqui, onde a bainha recobre, ele não despolariza, ele pula
para essas regiões onde não há bainha, que é chamado nódulo de Ranvier, tá? Então é mais ou menos isso aqui, ó. Esse neurônio é amielinizado. É como se o impulso tivesse que percorrer toda a extensão do neurônio para chegar até o final. Esse neurônio é mielinizado. Então o impulso percorre essa região, pula para essa, pula para essa. A diferença básica dessas duas células é que a primeira, que é não mielinizado, o impulso nervoso ele tem uma velocidade de 1 metro por segundo. E a segunda imagem, onde o neurônio é mielinizado, o impulso nervoso tem a velocidade de 120 metros por segundo. Então é 400 e poucos quilômetros por hora seria a velocidade do impulso nervoso de um neurônio mielinizado, tá? E é importante lembrar que a gente não nasce com todos os neurônios mielinizados. A gente vai mielinizando ao longo da vida, desde que a gente nasce até a gente atingir a maturidade, por volta dos 21 anos mais ou menos, nosso cérebro está se mielinizando. Por isso que a gente vai evoluindo passo a passo, primeiro aprende a engatinhar, depois a andar, depois a falar, e assim por diante. Até os 21 anos nosso cérebro está sofrendo maturação, tá? Sinapses, então. Sinapse nervosa. Sinapse é a proximidade de um axônio a outro neurônio, por onde vai ocorrer a transmissão do impulso nervoso de um neurônio para o outro. Tá? A sinapse pode ocorrer sempre de um axônio para outra coisa. Axônio para um dendrito, ou seja, final de um neurônio para o começo de outro. Axônio para um pericário, final de um neurônio para o corpo celular de outro neurônio. E axônio para a célula muscular. Isso aí nós já chegamos a ver na contração muscular. Isso aqui é chamado junção neuromuscular, que é quando um neurônio estimula a célula muscular, tá? Aqui a gente vê o momento em que ocorre a sinapse de axônio de um neurônio para o corpo celular de outro neurônio. Aqui nós temos mitocôndrias, vesículas de secreção. Essa aqui é chamada fenda sináptica, tá? Quando ocorre a liberação do impulso nervoso, ocorre a liberação de cálcio. O cálcio vai fazer com que essas vesículas liberem seus neurotransmissores na fenda. Os neurotransmissores vão se associar a proteínas do outro neurônio que vão abrir os canais de sódio e vai ocorrer a despolarização do neurônio seguinte, tá? Aqui nós temos algumas imagens de sinapses, que são as regiões de extrema importância de comunicação entre neurônio e outro. Mais importante do que o número de neurônios que nós temos no sistema nervoso são as sinapses que eles realizam, porque nós sempre perdemos neurônios todos os dias. É uma contagem assim que é constante, a gente vai perdendo de 1.000, 5.000, 10.000 neurônios por dia. Lembrando que nós temos bilhões de neurônios, tá? Mas esses neurônios que a gente perde não fazem falta, porque não é a quantidade que interessa, sim a quantidade de sinapses, de ligações que os neurônios fazem. Quanto mais a gente aprende, mais a gente estuda, mais a gente desafia o nosso cérebro, mais sinapses eles realizam, melhor a gente tem o raciocínio, tá? Aqui mais uma vez, aquele monte de sinapse entre neurônios, aqui parecendo um emaranhado de fios, né? Mas na verdade esses fios todos são axônios ligados a um corpo celular. Aqui um detalhe da junção neuromuscular, onde o neurônio está liberando seu neurotransmissor na célula muscular, tá? Ainda assim, sinapses, quanto mais comum, tipo mais comum de sinapse é a chamada sinapse química, tá? É o tipo mais comum de sinapse. A fenda sináptica é o espaço que separa o neurônio da superfície da célula, a gente faz sinapse. A extremidade do axônio contém os chamados neurotransmissores. E os neurotransmissores estimulam a abertura de canal de sódio e, consequentemente, o estímulo de um novo potencial de ação. Outra coisa importante, após atuarem na fenda sináptica, os neurotransmissores são recaptados e devolvidos ao axônio de origem. Enquanto eles estiverem ali naquela fenda, eles vão continuar estimulando o neurônio seguinte. Então por isso que é importante liberar o neurotransmissor, ele vai atacar a fenda sináptica, vai estimular o neurônio seguinte e ele rapidamente é recaptado, devolvido no seu ponto de origem para que o estímulo pare, tá? Algumas drogas elas atuam exatamente nesse local. A célula libera o neurotransmissor e as drogas bloqueiam o recaptador desse neurotransmissor, fazendo com que a pessoa sinta, quando usa a droga, sinta uma sensação de prazer mais prolongado. Tá? Só que o problema é que a célula vai criando novos recaptadores e cada vez que a pessoa vai utilizar uma nova dose da droga, ela tem que aumentar a dose para sentir o mesmo efeito e isso pode levar a uma overdose, que pode levar à morte do indivíduo.
Como eu disse aqui, ó, algumas drogas como a cocaína atuam inibindo a recaptação de neurotransmissores, como a dopamina, o que causa a sensação de bem-estar por alguns minutos e depois passa e o cara tem que aumentar cada vez mais a droga. Os principais neurotransmissores: acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, dopamina e serotonina, tá? Aqui tem uma tabelinha que depois vocês podem dar uma olhadinha, certo? Dopamina, serotonina, melatonina, noradrenalina, ocitocina, GABA, endorfina. Aqui nós temos o hábito, tá? O neurotransmissor e o efeito na nossa vida. Então, comemorar, ser grato, exercício físico libera dopamina, reduz a ansiedade, melhora o ânimo, energia e motivação. Ver o lado bom das coisas, otimismo, libera serotonina e assim por diante, tá? Então, eu vou deixar essa informação, depois se vocês quiserem copiar, pausar e ver direitinho, é mais uma questão de curiosidade do que propriamente de conteúdo para a prova, tá bom? Aqui vou passar um videozinho para vocês, não sei se tem um som, mas é em inglês, não sei se meu microfone vai captar. Vamos lá. Espera aí. Aí. Eu acho que ele não vai captar, não. Então aqui está mostrando o corpo humano, os impulsos nervosos e sinaizinhos elétricos que estão passando pelos neurônios, passa pelo corpo celular, pericário, tá? Vai passando pelo neurônio, pelo axônio, bainha de mielina, despolarização, passa para o outro neurônio através da sinapse. Aqui ele vai mostrar o sódio fora, o potássio dentro, aqui está em repouso, tá? Os canais de sódio vão se abrir, olha lá, o estímulo, abriu o canal de sódio, o potássio ficou ali dentro, e aí vem saindo a despolarização e vem o potencial de ação percorrendo todo o neurônio. Até chegar nas fendas, onde os neurotransmissores atravessam, fenda sináptica, toca no outro neurônio e o sódio entra e aí um novo impulso é realizado. Aqui é a junção neuromuscular, mostrando a liberação de acetilcolina no músculo esquelético, tá bom? E aqui, só para mostrar para vocês, finalizando essa aula, isso aqui seria a membrana pré-sináptica, aqui os neurotransmissores, e esse aqui seria a membrana pós-sináptica, e esse aqui é a sinapse. Lembrando que nós temos dois tipos de sinapse, esse que envolve diretamente neurotransmissores, são chamadas sinapses químicas, e existe um tipo de sinapse chamada sinapse elétrica, que fica nas células cardíacas, nos discos intercalares, onde a despolarização de uma célula muscular acaba acionando a outra também, tá? Mas é um tipo menos comum de sinapse. Tudo bem, gente? É isso, segunda parte se encerra, esse assunto de tecido nervoso está encerrado, tá? Espero que vocês tenham aproveitado bastante essas aulas, façam exercícios, tirem dúvidas, tá? E curta aí o canal, se inscreva, compartilhe com os colegas, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau, valeu!